Pessoal, é o seguinte, eu vou começar a fazer uma série de vídeos aqui mostrando um pouco das diferenças da adaptação do anime de Gachakuta pro mangá de Gachakuta. Tem algumas diferenças, certamente, rapaziada. Eu não vou ficar listando aquelas diferenças. Ah, no mangá o fulano tá sentado, no anime o fulano tá de pé. Isso daí não, tá? Isso daí eu não vou puxar assunto aqui não. Transição de cena, enfim. Eu vou mostrar de fato mudanças que podem nos mostrar mais coisas e podem talvez fazer com que a gente interprete algumas situações de forma diferente e até mesmo mais completa, beleza? E no primeiro episódio vou fazer esse vídeo todo domingo, com exceção dos dois primeiros, né? Vou fazer esses vídeos no domingo, logo quando o episódio for lançado, com exceção do primeiro e do segundo. Hoje sai o primeiro e até o final da semana vai sair o segundo. Belezinha? Rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha o vídeo. Me ajude a continuar crescendo e falando de Gachakuta no YouTube. Tem review, tem conteúdo extra e muito mais aqui pra vocês. Rapaziada, checa a descrição, tem Discord pra você ver spoilers, link pra você ler o mangá e muito mais. E tem também mangá na descrição pra você aproveitar e começar a colecionar Gachakuta. Afinal de contas, o anime estreou muito bem. Vamos começar com o primeiro episódio, né? Onde nós temos muitas mudanças e mudanças significativas. Isso é bem importante. E vamos começar logo com a primeira mudança, que é o lado nobre do paraíso. Nós temos, logo no começo do primeiro episódio, algumas pessoas levando lixo até a rua, onde elas jogam ali num sistema de tubos que leva até um caminhão, enfim. E essas pessoas estão sendo observadas por um mascarado, e esse mascarado é o anjo que acaba matando o pai do Urudo, o pai de criação do Urudo. Acontece que essa cena não está presente no mangá. E certamente a presença do Tanzi no lado nobre do paraíso pode sim significar algumas coisas, principalmente talvez que ele não está agindo sozinho e tem pessoas coordenando ele, talvez tanto no abismo quanto no paraíso. Ok? E com certeza eu volto aqui em outra cena para dar um pouquinho mais de destaque. Outro destaque que eu quero dar é logo quando o Urudo é descoberto pelos apóstolos. E quando o Urudo é descoberto pelos apóstolos, nós temos, durante o disparo de tiros em direção ao Urudo, no anime nós temos uma câmera lenta. Isso pode significar sim alguma coisa, porque no mangá isso não é evidenciado, tá? O Urudo simplesmente ele foge das balas, mas não em câmera lenta, não tem nenhum destaque para essa câmera lenta. E isso sim pode ser evidenciado porque, pô, ele é um humano e tá fugindo de bala. Não é simples assim, não é preto no branco as coisas que funcionam. Então pode indicar sim algumas coisas. Certamente, nós vimos também no segundo episódio o Engine com velocidade elevada, lutando contra as criaturas e tudo mais. Pode ter a ver com o fato dele ser um Giver, mas certamente a gente dá esse destaque aqui, beleza? E agora, a gente passa um pouco mais o episódio e nós temos a principal ou as principais mudanças acontecendo logo quando o Urudo entrega o bichinho pra Shiwa, mais pro final do episódio. Primeiro, quando o Urudo entrega o bichinho pra Shiwa, ele sai correndo em direção à casa dele pra contar pro Regito tudo o que aconteceu. Só que nesse percurso, no anime, ele tromba com os guardas, e é aí que tá o problema. Os guardas, aparentemente, eles já estão fazendo uma ronda antes do que iria acontecer com o Regito. E depois, o Urudo ele chega na casa dele, e ele encontra no anime o mascarado ainda lá na casa dele, atacando o Regito. Durante o mangá, isso é bem diferente, porque ele não tromba em momento nenhum com os apóstolos. Quando ele tá voltando pra casa, ele tromba com o mascarado. E, de fato, ele não dá muito a mínima pra ele. E nós temos o mascarado pegando o livro que ele pega na casa do Urudo no meio da rua. Quando tromba com o Urudo, ele derruba o livro e pega e sai correndo.
Aqui é diferente. Nós temos o Urudo trombando com os guardas, que já estão fazendo ronda ali na parte meio que... na parte punitiva do paraíso. E o Urudo, quando chega em casa, ele chega em casa e ainda se dá conta ali que o Regdo tá sendo morto. E ele acaba entrando em confronto com o Mascarado, coisa que não acontece no mangá, porque quando ele chega em casa no mangá, o Regdo já tá morto, e ele só dá tempo ali de conversar um pouco com o Regdo até ele ser golpeado pelos apóstolos. E isso também é muito esquisito, afinal de contas, os apóstolos que estão fazendo uma ronda, do nada eles batem na casa do Urudo e já encontram o Urudo meio que, né, na cena, no ato ali de supostamente ter matado o pai de criação dele. Os apóstolos, eles foram basicamente direto para a casa do Urudo. E certamente com essa construção que aconteceu no anime, o que dá a entender é que o anjo mascarado, ele foi até o paraíso, contou o que iria fazer, talvez para as pessoas que mandam nele, e as pessoas que mandam ali no mundo falaram para os apóstolos, ó, tal hora, tal dia, vai até aquela casa que você vai encontrar o negócio. E aí, esse negócio é basicamente Urudo numa cena de crime que ele não cometeu, mas os apóstolos não querem nem saber, e certamente isso muda todo o contexto aqui do fim do Urudo, né? Do fim, entre aspas, que o Urudo levou no primeiro capítulo do mangá, se comparado com o primeiro capítulo do anime. Parece que era planejado o Urudo cair. Ali, no mangá, parece que o Urudo só caiu, só foi jogado injustamente, mas no anime parece que ele foi acusado injustamente. Tudo foi montado para ele ser acusado injustamente, então tem diferenças. Eu deixei essa parte agora pro final, porque sim, pode estar ligado tanto pro bem quanto pro mal, mas pode estar ligado ali com o Urudo, a origem, o objetivo do Urudo num geral, que é o Regdo lá na parte nobre do paraíso, onde ele tá meio que ainda passeando, antes de voltar ali pra parte punitiva do paraíso. O Regdo, no mangá, ele não escreve em momento nenhum no livro que ele tá segurando. No anime, ele escreve naquele livro. Só que o que acontece? Aquele livro é um objeto vital. Esse que é o porém. Pra galera do anime, talvez isso não faça tanta diferença, mas pra quem lê o mangá, aquilo é um objeto vital. E ele escrevendo no livro dá indicativos de que ele era o usuário daquele livro. Ele é um usuário da série Vigia. A série Vigia que controla memórias, lembranças do pessoal que sofre os poderes do livro. Então, até que ponto o Regdo não tem manipulado o Urudo? Porque o Regdo, talvez ele só tinha o livro ali guardado pra ele, pra fingir alguma coisa, que tá lendo alguma coisa ali em público, mas não, ele ativamente usa o caderno, o livro, enfim. Dá a entender que ele tem capacidade de usar aqueles poderes. Então, até que ponto o Regdo tá manipulando o Urudo? Tanto pro bem quanto pro mal, tá? Até que ponto o Regdo tá, sei lá, fazendo o Urudo esquecer algumas coisas pra manter o controle sobre o Urudo? Ou ele está tentando manter o controle sobre o Urudo pra talvez acontecer alguma coisa de errado na parte nobre do paraíso? Tudo isso a gente começa a se questionar, certamente depois dessa adaptação do anime. Aí vocês vão me questionar, essa adaptação é boa ou ruim? Essa adaptação, essa diferença do anime pro mangá, muito boa. Pelo menos essas, tá? Eu não tô falando que todas são boas, mas, de fato, uma adaptação tende a ter essa liberdade. Obviamente que eles não podem mudar o sentido das coisas. No mangá o poder é de água e no anime o poder é de fogo. Isso não pode acontecer. Mas algumas coisas para reforçar, dar mais sentido para os leitores do mangá, até mesmo pra galera que tá acompanhando o anime, isso é dedão positivo, dedão pra cima. Foda demais. E eu vou trazer com vocês aqui, todo domingo, essas mudanças. Certamente se tiver mudanças significativas. Ok? Rapaziada, tamo junto. Se inscreve no canal, comenta aí se você acha que tem outra mudança que deveria ter sido mencionada pra galera ficar ligeira. Fui!